Bem, bora lá. Hoje eu vou ensinar para vocês o básico para você escolher um notebook para você estudar ou trabalhar. Primeiro de tudo, deixa o like e se inscreve no canal. Se tiver a opção de hype lá embaixo, você também hypa, que ajuda bastante o canal. Enfim, beleza. Um notebook para poder não te estressar e te ajudar no seu estudo e no trabalho, para que você tenha um dia a dia bom com ele, basta que ele tenha essas coisas. Vamos lá, basta que ele tenha ao menos 8 GB de memória RAM. Por quê? Porque hoje em dia a memória RAM é extremamente importante para que você consiga usar o navegador e outros programas ao mesmo tempo, sem que o computador fique travando ou então tem que recarregar a página que você minimizou. Para você entender, é como se uma memória RAM fosse uma mesa de trabalho, em que, por exemplo, você esteja trabalhando na mesa e ao invés de ter que pegar na bolsa todos os materiais, você deixa ele em cima da sua mesa para que você acesse mais rápido. Ou seja, a memória RAM é uma memória mais rápida que vai pegar os documentos e informações necessárias para você utilizar um programa. Não sei se deu para entender, mas de certa forma ela vai ser a ponte entre o computador e os arquivos e o que você estiver usando, né, nos programas. Por isso que quem tem mais memória RAM consegue rodar melhor os navegadores com muitas abas abertas. Bem, é importante também que não tenha 4 GB, porque 4 GB hoje em dia é memória RAM de celular. Só se você tiver um orçamento muito apertado e não poder comprar um notebook que tenha mais de 4 GB de RAM. Mas o ideal mesmo, para não te estressar, é você comprar um notebook com 8 GB de RAM. Ou você compra um com 4 GB de RAM que te permita colocar mais 4 GB de RAM por fora. Só que aí vai ser um trabalho a mais para você. Então, o ideal mesmo é procurar um notebook que tenha pelo menos 8 GB de RAM. Porque 4 GB de RAM hoje, só celular e olhe lá, porque nem celular merece mais ter 4 GB de RAM. A outra coisa que você precisa ter, e é muito importante, é pelo menos um SSD com sistema operacional nele. Pode ser de 128 GB, 256 GB. Geralmente você vai encontrar notebooks com 256 GB para cima. E aí, ele é como, tipo, é ele quem de fato vai fazer o seu computador parecer mais rápido. Você não vai ter tanto estresse, você vai ligar o computador em segundos ao invés de ter que esperar minutos, porque antigamente a gente usava o HD. E o HD, ele demorava muito para poder funcionar. Aí você me pergunta: "Ah, mas eu tenho um HD e quero usar ele com notebook". Dá certo. Portanto, que para não te estressar, você não instale um sistema operacional no HD, e sim no SSD. Hoje em dia tem notebooks que você consegue botar um HD SATA, sendo fininho, e um SSD. Beleza. Um processador mais atual. Sim, aí você deve estar me perguntando: "Ah, então não devo comprar um notebook usado?". Se você acha que é necessário, sim, é importante, até porque notebooks usados até são mais baratos, né? E você consegue ter o que precisa. Mas eu falo na questão de um processador mais atual, se você pensar em ter um notebook por vários anos. No caso, pelo menos 5 ou 10 anos. Porque aí a empresa do notebook geralmente atualiza os softwares e já leva tudo o que você precisa. Além de que, por ser mais atual, ele vai rodar melhor os programas que tem hoje em dia. Então, é bom que você tenha ele até para ter uma sobrevida maior no notebook. A tela tem que ser pelo menos Full HD, ou seja, 1920 por 1080p, porque hoje em dia a maior parte das páginas feitas na internet rodam melhor, ou seja, são feitas, na verdade, para essa resolução. Além de que, hoje em dia, eu acho que você já consegue perceber quando você está vendo alguma coisa em HD ou em Full HD. Agora, coisas extras que é interessante a gente olhar. Beleza, é interessante você olhar a presença de tela IPS ou painel TN. O que é isso? Basicamente, o painel IPS é um painel que a gente consegue ver a tela do notebook de vários ângulos. Isso é interessante para caso você queira assistir algum filme no notebook e deixar ele num cantinho lá, você não precisa se preocupar no ângulo que você vai estar olhando a tela. Já no painel TN é o mais comum que a gente vê, ou que a gente via nos notebooks, que é basicamente, se você levanta a tela, olha para o lado, você vê que a tela fica mais esbranquiçada, ou seja, vai perdendo um pouco a qualidade da imagem. A imagem vai ficando pior. E aí, você ter um notebook com painel IPS vai te ajudar a ter mais qualidade de imagem. Se você tem um painel TN, não tem problema, você só tem que ficar sempre olhando no mesmo ângulo sem mudar muito o ângulo do notebook. Beleza, a estrutura do notebook. Aqui a gente vai observar coisas como se ele é de plástico, se ele é de alumínio, se ele é de outro material. No caso, se ele for plástico, geralmente ele tende a ser mais barato, mas ele tende também a envelhecer de forma mais precária. Então, tipo, você já deve ter visto algum notebook bem velho, cheio de manchas, arranhões.
E aí é bem comum a gente ver isso em notebooks que são de plástico, além de ficar a marca de dedo. Já notebooks com alumínio, então alguma parte de metal, tendem a durar um pouco mais na questão estética, porque é mais nobre, é um metal, né? Então você consegue preservar mais tempo. Além de que o peso também pode variar bastante dependendo do notebook. Beleza, um bom áudio. Aí é gosto pessoal, você tem que ver como julgam. Tem notebooks que tem um volume muito baixo, então é bem chato, mas aí você dá uma pesquisada para poder ver alguma opção de áudio nele, ou então você compra uma caixa de som externa que vai servir também. Beleza, memória RAM expansível é um extra que você tem que observar também nos notebooks. Por quê? Se seu notebook tem 8 GB de RAM e você quer aumentar para 16 para ter mais desempenho, ou ele tem 4 GB de RAM que nem um celular merece, você quer aumentar para 8 ou até para 12 se adicionar mais um pente de 8 GB, é interessante que o notebook tenha a opção de ser expansível. A maioria hoje em dia tem essa opção, mas tem alguns que tem uma memória RAM soldada e não deixam você fazer expansão. Então é relevante você olhar isso, pelo menos se você pensar que quer expandir a quantidade de memória do seu notebook. E geralmente a memória vai custar uns 250 e para colocar, ou você coloca sozinho, ou você pede para um técnico colocar essa memória para você. Placa de vídeo, a gente tem duas opções. Uma placa de vídeo integrada versus uma placa de vídeo dedicada. Qual a diferença? A integrada é uma placa de vídeo que já vem junto com o notebook dentro do processador. E uma placa de vídeo dedicada seria uma placa de vídeo que é extra no kit. Por exemplo, tem notebooks que tem um processador tal com uma placa de vídeo RTX 250. No caso, para estudo e para trabalho, a gente fica mesmo com a placa de vídeo integrada, porque ela já vai servir para a maioria das necessidades de alguém que quer estudar e trabalhar. E até jogar alguns joguinhos, que seria o outro extra. Jogos, a gente vê a relevância do notebook para jogos, né? Se o desempenho dele é interessante, ter os jogos que você quer, então é outro ponto que você deve olhar. E para fazer isso, você procura vídeos do seu notebook na internet para poder ver o desempenho deles nos jogos. Beleza. Agora, algumas opções que eu selecionei, porque há pouco tempo eu tive que comprar meu notebook, então eu tive que pesquisar as opções que tinham interessantes, né? E eu passei muito tempo pesquisando. Mas eu encontrei algumas opções e eu vou falar aqui. Todos esses notebooks que eu vou trazer aqui, eles são tranquilos para você editar vídeos menos complexos, usar o Office sem dificuldade de tratamento, ou seja, você vai conseguir digitar, usar Excel tranquilamente, sem estresse. A navegação vai ser fluida, raramente ele vai travar por besteira, então às vezes você vai até achar estranho caso você tenha um notebook antigo e trocar para um desses. E eles vão rodar AutoCAD para caso você seja, sei lá, da área da arquitetura ou da engenharia e queira um notebook pensando nesse quesito. E outras várias coisas ele também vai ser interessante de você usar. Outra coisa, o link de todos os notebooks que eu vou mostrar aqui estão na descrição desse vídeo. Alguns links vão ter cupom de desconto, outros não, mas no geral, se você quer comprar um notebook que algum dos que eu vou mostrar aqui, ou então algum que tá na descrição, clica no link e acessa, porque aí você comprando pelo link também ajuda o canal a melhorar. O primeiro notebook que eu vou trazer para vocês como uma opção é o Acer Aspire 5. Nele a gente tem as versões com Intel e Ryzen. Nos notebooks com Ryzen você tem que ter cuidado com uma coisa. Alguns poucos modelos dele apresentaram um problema relacionado à reinicialização automática. No caso, algumas pessoas que tinham esse notebook, depois de um ano de uso, 3 meses, enfim, um tempo variado, o notebook começou a apresentar um problema relacionado a reinicializar do nada, sem motivo nenhum. Já tentaram resolver de todas as formas e eu não encontrei nenhuma solução também na internet. Inclusive, ó, se você procurar na internet você vai encontrar esses vídeos. Não são todos os modelos que têm esse problema. Eu conheço pessoas que têm esse notebook e não tiveram esse problema, mas é um fator que você pode relevar na hora de escolher o notebook. Talvez você não seja o azarado que vai ter isso, mas é importante que você saiba e eu achei interessante trazer que existe esse probleminha. É importante salientar que a versão com Intel do Acer Aspire 5 não tem esse problema, então não precisa se preocupar caso compre isso. Já a versão com Ryzen, embora tenha esse problema, é interessante notar que ele, de todas as opções que eu vou trazer, para jogos, o Acer Aspire 5 com Ryzen vai ser o que tem o melhor desempenho, sem dúvida alguma, e disparado na frente dos outros. Porque a placa integrada de vídeo que vem junto com o processador Ryzen é melhor que a dos outros. Agora aqui, o Acer Aspire 5, ele tem o i5 da 12ª geração, tem 8 GB de RAM e 256 GB, além de ser Full HD, que são coisas que a gente quer. Algumas coisas que a gente tem que observar nele é que a tela é TN, ou seja, é aquela tela que se você olhar de um ângulo diferente vai ficar meio ruim a imagem, mas de resto, não tem muita coisa de ruim nele, né?
No caso, ele tem muitas boas entradas pra gente colocar, ou seja, a gente coloca, tem uma entrada da internet pra gente colocar um cabo de internet, né, nele. Tem HDMI, tem USB, enfim, várias coisas que a gente pode utilizar também no dia a dia. No caso, ele vem com dois pentes de 4 GB, ou seja, você pode trocar algum desses pentes por um de 8 e ficar com 12, ou os dois por 8 e ficar com 16, mas ele pode ir até 32 GB, segundo o que tem pela fabricante, né? Bem, essa aqui é a versão com Ryzen, que tem 8 GB de RAM, tem 256 GB, né? E tá num preço bem interessante para se comprar. E tem Full HD também, assim como outro, até porque é uma coisa do modelo. E tem um Ryzen 7 de 5700U, que também é bem interessante para rodar jogos e rodar programas que utilizem memória gráfica, né? Agora, uma coisa que é muito importante você se atentar é que ele vem com Linux. Ele não vem com Windows. Então, você vai ter que desinstalar esse Linux e instalar o Windows caso você queira usar. Ou seja, você vai ter que formatar o notebook. Caso você não saiba, tem tutoriais na internet ensinando, mas se você não quiser fazer isso, tem gente que faz. Então, você vai ter que pagar para um técnico colocar o Windows no seu computador, caso você deseje. Bem, essa aqui é outra opção de Acer, que tem um i5 de 13ª geração, diferente do outro, que é de 12ª, e tem 512 GB de SSD, ou seja, é mais memória para o seu computador. Agora a gente vai para o próximo, que é o VivoBook 15. No caso, ele vem com uma versão com i5 1235U, que é um dos que eu pensei até em comprar na época que eu fui atrás. Tem 8 GB de RAM e 256 GB de SSD. A única desvantagem que eu vi nesse notebook é ele não ter duas coisas. Primeiro, uma tela IPS, ou seja, o painel dele é TN. É aquela imagem que se você olha de um ângulo diferente vai ficar meio ruim. E outra coisa que eu não gostei muito nele é ele não ter uma entrada Ethernet, que é a entrada que você conecta o cabo de internet. Tudo bem que o Wi-Fi hoje em dia é mais rápido, mas é importante que você possa conectar a internet caso você queira. Então agora a gente vai para o melhor de todos, que é o Galaxy Book 4. A única desvantagem dele é que ele não pode fazer upgrade, então não tem como você abrir ele e colocar uma memória RAM para poder aumentar. Isso é uma desvantagem nele que infelizmente não devia ter, mas ainda assim ele é muito bom, mesmo com isso. É importante também tomar cuidado que as versões dele com Pro, Ultra e 360, ou seja, Galaxy Book 4 Pro, Ultra e 360 tem uma tela touch. Só que ele tem relatos de que a tela trinca sozinho e a garantia da Samsung não cobre, o que é um absurdo. Por isso que, tipo, se você tem um orçamento apertado e pensa em comprar um desses 3 notebooks aqui, eu, tipo, recomendo que você repense, até porque o conserto da tela é mais ou menos uns R$ 2.000, o que é bem caro. Mas agora eu já vou te mostrar as opções de Galaxy Book 4 que a gente tem. Beleza, a primeira opção de Galaxy Book 4 que eu vou trazer para vocês é essa aqui com Intel Inside U300, que é um processador que fica antes do i3, por isso que esse notebook vai ser mais interessante para aquelas pessoas que só querem só estudar, entendeu? Ou usar para trabalhos mais básicos, como usar o Office, usar navegadores e ver alguns vídeos, né? Esse link que eu vou deixar também vai ter a opção de você aplicar esse cupom de desconto, para caso você tenha a sorte de ainda ter na hora que acessar o link. No caso, depois do 300, a gente tem agora o i3 de 1315U, ou seja, é um i3 de 13ª geração, diferente do Asus VivoBook, que é um 12ª geração. Aqui a gente vai ter ele com 13ª geração, que já é interessante para trabalhos um pouco mais fortes, né? Mas ainda não tão fortes. E estudo vai ser tranquilo. E também já vai rodar alguns jogos super bem. Então você consegue jogar o seu The Sims, provavelmente vai conseguir jogar seu LoLzinho, ou então Dota, e até o Counter-Strike, né? A gente vai encontrar ele com uma versão com Core i5 de 13ª geração. No caso, ele tem uma placa de vídeo chamada Iris Xe, que é bem boa, já dá para rodar alguns jogos, mas ela é focada mais em trabalho. Então você vai usá-la muito bem se utilizar para trabalho, né? Mas como eu disse, ela também vai rodar alguns joguinhos básicos, então não se preocupe. Esse aqui tem 256 GB, mas a gente consegue encontrar também com 512 GB, então memória talvez não seja um problema. Ah, tem 2 pontos muito importantes que você tem que notar nesse notebook. O primeiro é que ele tem uma estrutura toda de alumínio, então ele, embora seja muito leve, ele é de metal. Então é ótimo porque, além dele ser leve, ele também fica mais preservado. Porque todos os outros notebooks que eu trouxe até agora têm uma estrutura de plástico, então com o tempo eles vão parecer mais velhos do que realmente são. Outra coisa interessante é que ele tem um carregador
com USB tipo C. Ou seja, você consegue carregar também seu celular. E esse carregador aqui é um carregador turbo. Então você consegue carregar seu celular muito rápido. Aqui a gente tem também ele com 8 GB de RAM, só que dessa vez com 512 GB, que foi o que eu comentei antes, né? Vem com a placa de vídeo, enfim. A única coisa que muda mesmo é ele ter esses 512 GB de memória, que é muito interessante. Mas a estrutura é a mesma e o processador é o mesmo. E como última opção, eu trouxe esse aqui, que é a versão dele com 16 GB de RAM. Que é muito interessante, até porque 16 GB de RAM são maiores do que 8, né? E vai garantir que você não tenha problemas com desempenho nele. Bem, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e já ativa a opção de hype, como eu falei lá no começo do vídeo. Muito obrigado e eu espero que eu traga mais vídeos como esse pra vocês.